livro de Esther está depois de Neemias e antes de Jó. Mas nós vamos ler a partir do 2:21, que é o final do capítulo, para a gente não perder nada. Então nós vamos ler do 2:21 até o 3:11. Amém? Que a gente está lendo todo o livro de Esther juntos, né? A gente não pode pular um pedacinho. Escute com fé o que diz a palavra de Deus no livro de Esther. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta dos reis, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtan e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther disse ao rei: Em nome de Mordecai, investigou-se o caso e era fato, e os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Prestem bem atenção nessa parte. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Capítulo 3. Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai: Por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se mantinham em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Prestem bem atenção. Porque ele tinha lhes declarado que ele era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, julgou que era pouco, nos seus propósitos, atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo Mordecai era. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur. Isso é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês. E foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, inimigo dos judeus, e lhes disse: Fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação do rei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que se preparasse para aquele dia.
Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidade de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra e a recebemos como um livro inspirado por Ti, para nos instruir em toda a sabedoria e nos revelar, Senhor, a grandeza do Teu Evangelho, o Teu caráter, Senhor, inigualável. Me ajuda, Senhor, a revelar o Teu Evangelho mais uma vez aqui nessa igreja, Senhor, para o Teu povo. Que eu não passe, Senhor, nenhuma impressão errada de quem Tu és, Senhor, e da Tua obra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Você pode tomar o seu assento. Bom, vocês viram que eu li aquele pedacinho final do capítulo 2. Por que eu não pulei essa parte? Primeiro, porque eu pretendo ler todo o livro com vocês e expor todo o livro. Obrigado, querido. Mas aqui no 21 tem algo importante, que é o que vai fazer toda a história mudar no final. Então, se a gente pular essa parte, vocês vão perder o porquê que o que acontece no final, acontece no final. Não vou dar spoiler. Mas olha o que aconteceu. Mordecai, talvez, por ser primo da rainha, ganhou um cargo, uma colocação, onde ele ficava ali na porta do rei. Quando fala na porta do rei, não quer dizer que ele ficava na porta do quarto do rei. O rei tinha um trono, uma sala do trono, onde aquele palácio tinha salas e tal, tinha um jardim na frente. Então, tinham guardas, tinha pessoas que governavam junto e ficavam espalhadas por ali. E Mordecai era uma dessas pessoas. Vocês lembram que nos dois primeiros capítulos foram dados vários banquetes, mas a palavra banquete apareceu 3 vezes. E outra expressão que apareceu no capítulo 1 e 2 foi que os banquetes foram dados por causa da generosidade do rei. Não foi isso que nós lemos? Os banquetes foram dados por causa da generosidade do rei. Beleza, o rei é generoso, né? Mas a gente viu que foi um tanto exagerada essa generosidade. Tinha alguns propósitos também, né? Essa generosidade do rei. Mas olha o que aconteceu aqui. O rei foi salvo de uma conspiração de morte e a generosidade do rei não apareceu. Os persas tinham costume de ser extremamente generosos. Isso apareceu no capítulo 1, no capítulo 2. Só que olha o que acontece. Mordecai descobre um plano, né, um atentado ali a Assuero, a Xerxes. E aqui diz que apenas o nome dele foi registrado nos autos, né, do reino. Nada se foi feito. Vocês lembram que também no início da série eu falei que o autor do livro de Esther, ele usa não é bem uma figura de linguagem, mas é uma estrutura literária chamada peripécia, que é essa virada, esse elemento surpresa que aparece o tempo todo no livro. Então olha como termina o capítulo 2 e olha como começa o capítulo 3. Mordecai descobre que estão tentando matar o rei. E o rei, nem muito obrigado não disse. Só escreveu que isso aconteceu no livro, nos autos, lá no livro das crônicas do rei. E no capítulo 3, a ironia, né, tá que todo mundo, quando tu tá lendo de maneira corrida o capítulo 2, Mordecai salvou o rei. No capítulo 3, depois o rei Assuero engrandeceu Amã? Quem é Amã? Não foi Mordecai que salvou o rei aqui?
Por que ele engrandeceu a Amã? Cadê a generosidade do rei do capítulo 1 e do capítulo 2? Não é uma ironia? Mas aguardem as cenas dos próximos episódios. Aguardem as cenas dos próximos episódios. Eu não pulei isso porque no final isso vai ser importante. Então olha o que aconteceu. O rei Assuero escolheu, vamos colocar nesses termos aqui, eu vou recontar o que eu li com as minhas palavras para tentar deixar mais claro. O rei Assuero escolheu um puxa-saco para colocar como governador geral do reino de Ester, da Pérsia, reino de Ester, o reino da Pérsia. E a ironia é que Amã era inimigo dos israelitas, do povo judeu. Vocês não acharam um pouco desproporcional o fato de Amã querer fazer um genocídio só porque o Mordecai não se dobrou perante ele? Agora eu vou exterminar todo o povo judeu. Todo o povo judeu? Porque um cara não quis se dobrar perante mim? Não é um pouco desproporcional essa sentença? Mas tem um porquê. Tem um porquê. E isso vai... a história por detrás, né, nas entrelinhas, é que vai mostrar coisas importantes a respeito dessa história e da nossa história. Então eu queria falar com vocês o seguinte. Amã, ele é filho de Amedata, o Agagita. Quando a gente lê isso na Bíblia, a gente fica pensando, que é isso, né? Tipo, essa é a parte que a gente não pesquisa, passa reto e whatever, né? Mas é muito importante esse dado, o fato dele ser Agagita. Os Agagitas, eles são descendentes de Agag. Quem é que foi Agag na história bíblica? Agag foi um rei de um povo que era inimigo de Israel. Isso está lá em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel registrado. E o primeiro rei de Israel, que é Saul, olha como isso se constrói. Saul foi o primeiro rei de Israel. Deus deu uma ordem para Saul, que ele devia exterminar os amalequitas, dos quais Agag era o rei. E o que aconteceu nessa história? O rei Saul pensou assim, eu acho que obedecer a Deus não é a melhor maneira de fazer as coisas. Eu acho que eu posso fazer melhor do que Deus me mandou fazer. E aí, ele, ao invés de aniquilar com o povo como Deus tinha ordenado, daí você deve estar pensando assim, mas que Deus mal do Velho Testamento, né? Coitadinho dos amalequitas, né? Pessoalzinho, coitadinho, para que matar um monte de gente, né? Deus mal esse. Então vou explicar por que Deus deu essa ordenança também. Porque a gente precisa aprender, né? Por que Deus mandou matar pessoas do Velho Testamento. É importante a gente entender isso. Quando Deus libertou o povo do Egito, os amalequitas armaram uma emboscada e pegaram o povo de Deus por trás, matando primeiro os velhos, as mulheres e as crianças. Foi isso que aconteceu. E por eles terem feito isso, Deus os amaldiçoou e falou, o juízo vai chegar para vocês, porque até numa guerra existe uma certa ética de guerra, e eles foram completamente desleais e sanguinários contra o povo de Deus. E eles mataram os velhos, as crianças e as mulheres primeiro. Então Deus deu uma sentença para eles, que era para Saul executar. E Saul não executou essa sentença. Não executou. Ele foi, né, os amalequitas, em vez de exterminar esse povo como Deus tinha mandado por causa da maldade do próprio povo, ele resolveu poupar o melhor das ovelhas, né, poupar algumas coisas e poupou Agag.
poupou a Agag. E ele trouxe o melhor das ovelhas e Agag. Mas o que Agag em 1 Samuel tem a ver com isso aqui? Tem tudo. Já vamos chegar lá. E olha o que acontece. Quando o profeta Samuel, ele vai na direção do rei Saul, que deveria ter exterminado esse povo, e ele escuta as ovelhas, ele pergunta para Saul: o que foi que você fez? Por que você não obedeceu a Deus? O que Saul respondeu? Não, eu obedeci a Deus. Fiz até melhor. Eu poupei o melhor das ovelhas para a gente oferecer o sacrifício a Deus, né? Poupei o rei para humilhá-lo perante as pessoas lá e tal, como se isso fosse o melhor e não fosse exatamente o que Deus esperasse de Saul. E aí o que aconteceu? Por causa da desobediência de Saul, por causa dessa desobediência de Saul, Deus tirou Saul, Deus destituiu Saul como rei de Israel. E aí é que entra Davi na história, lembra? Sai Saul e entra Davi na história. E aí o que acontece? Samuel tem que matar então, né? O Agag. E por causa da desobediência do rei Saul, se instaurou toda essa treta entre Amã e Mordecai. Por causa da desobediência de Saul. Se Saul tivesse exterminado todo o povo, como Deus mandou, não teria sobrado ninguém. Amã não existiria. Então, por causa da desobediência de um homem, nos próximos capítulos, todo o povo de Israel está correndo perigo. Que lição nós podemos tirar daqui? Uma lição muito importante. Às vezes a gente acha que o nosso pecado, ele afeta apenas a nossa relação com Deus e a nós mesmos. Mas isso não é verdade. Isso é o que o inimigo das nossas almas quer que a gente pense. Isso é o que ele quer que a gente pense. Todo pecado tem consequências sérias. E todo pecado afeta e coloca em risco o povo de Deus. Nos coloca em risco. É por isso que membresia na igreja é algo tão sério, fazer parte de uma igreja é algo tão sério. É por isso que o pecado ele não pode ser feito vista grossa na igreja. Porque se a gente for conivente com o pecado, a gente está colocando todos em risco. A gente está colocando o nome de Jesus à vergonha. É por isso que... E a gente também, quando a gente peca deliberadamente, a gente faz a escolha de desobedecer a Deus, a gente não está apenas afetando a nossa relação com Deus, mas a gente está afetando as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente ama, a gente está colocando todo mundo em risco. Exatamente como Saul fez. Então, agora não é mais tão desproporcional a sentença de Amã para os judeus. Ele falou: esse povo é meu inimigo. O problema não é com Mordecai, meu problema é com os judeus. Meu problema é com o povo de Deus. É com o povo de Deus. Então a gente é odiado pelo mundo. A gente tem um inimigo. Às vezes a gente pensa, né? Parece que o evangelho ele foi tão diluído, agora eu vou pegar no pé do pessoal de ontem aqui. Tem tanto apelo emocional no evangelho que é pregado hoje, que a gente esquece de falar de inferno, de diabo, de que existe um inimigo das nossas almas, que está como o leão ao derredor para nos tragar. Existe uma fotinho nossa lá, do inferno lá, né? Igreja Batista Casulo, procurado. Quem é que a gente vai derrubar? E o diabo está ao derredor, é o que a palavra diz. Ele está como um leão ao derredor, procurando a quem tragar. Então a gente tem que ter consciência de quem nós somos. E aqui,
Não sei se vocês perceberam, mas vocês perceberam que Agag, ele revela que ele é judeu, diferente do que ele falou para Esther? Ele não falou que para Esther, que não era para Esther falar que ela era judia? Então por que ele falou que ele era judeu aqui? Que bicho mordeu Mordecai? Entendeu? Que bicho mordeu Mordecai? Para fazer com que ele agora revelasse a sua própria identidade. A identidade do seu povo. Por que isso agora? O mesmo Mordecai que não temeu entregar a sua prima para ser usada por Xerxes, agora por uma briga de vaidade, ele não quer se dobrar para Amã? E aqui existe muita discussão, tá? Na interpretação desse texto. Como eu falei lá no início, Esther é um livro difícil, tem as suas nuances. Então tem comentaristas que vão dizer que Mordecai não se dobrou para Amã por ciúmes, porque era para ele ter sido honrado e ele não foi honrado. É uma possibilidade. Mas a real, a interpretação que eu acho mais coerente é por causa de tudo isso que eu falei. Aqui a gente tem dois representantes, um representante do povo de Deus, que é Mordecai, e um representante do Império das Trevas, que é Amã. Mordecai tinha sacado isso. Ele pensou, se eu me dobrar para Amã aqui, eu estou sendo um representante do povo de Deus. E a gente precisa entender isso. Nós somos representantes, somos embaixadores de Cristo, não é isso que o Novo Testamento diz a respeito de nós? A gente tem que ter essa consciência de que nós somos embaixadores de Cristo. Tudo que você faz, você precisa fazer para a glória de Deus. Não só aqui na igreja, mas nesse mundo também. E Mordecai, né, algum bichinho mordeu Mordecai e fez com que ele não se dobrasse para o inimigo. E aqui tá aquela sensação que o livro de Esther nos causa. A gente se pergunta, e se fosse eu no lugar de Mordecai? Ele já tinha entregado Esther para Xerxes? Por que agora não se dobrar para Amã? E o fato dele não ter se dobrado, agora colocou no tabuleiro de xadrez, colocou todos os judeus em xeque, em posição de possível, de iminente morte. E a gente fica se perguntando, será que Mordecai agiu certo ou agiu errado? Ou agiu errado? Será que ele agiu certo ou agiu errado? Mais uma aplicação aqui. Existem coisas muito claras na palavra de Deus que são questão de certo e errado. Matar é certo? Não é. O adultério é correto? Não é. Tem questões que são claras de certo e errado na Bíblia. Mas tem muitas vezes que o certo e o errado não estão tão claros para nós. Essa é a grande dificuldade, é a nossa grande dificuldade, sabia? Vocês já pararam para pensar por que os pastores da internet vivem com as caixinhas lotadas de perguntas? Já pararam para pensar nisso? Porque as pessoas não conseguem ler a Bíblia e fazer a aplicação correta dos seus princípios na sua vida. Esse é o motivo das caixinhas de pastores estarem... Pode ser por preguiça, pode ser por ignorância, né? Mas o que eu acredito ser é que existem questões difíceis na nossa vida e desafiadoras. E a gente não sabe direito como agir. A gente procura fazer o certo. Vou dar um exemplo. Você está no seu local de trabalho, você descobre que o seu chefe é corrupto. E agora? O que você como cristão faz? Você vai e confronta ele?
perde o emprego, expõe a sua família ao risco, para quem paga aluguel morar no olho da rua? Viu como as coisas ficam mais difíceis no frigir dos ovos? Como é muito fácil dizer para os outros o que é certo e errado, mas na hora de nós tomarmos as nossas decisões, às vezes é complicado. E o mundo em que nós vivemos, assim como a Pérsia, é cheio de decisões difíceis que nós precisamos tomar dia após dia. Dia após dia. Quem nunca, né? Quem nunca teve uma decisão difícil para tomar? Como nós vamos agir? O que é o certo? O que é o certo? Tem questões que não são tão simples assim. E Mordecai estava diante de uma delas. E aí, pastor, tu vai ficar em cima do muro, vai dizer o que tu acha sobre Amã, quer dizer, sobre Mordecai, o que ele fez de certo e errado? Eu acho que ele agiu correto. Eu acho que ele agiu correto. Porque tinha muito mais em jogo aqui. Tinha muito mais coisa em jogo aqui. Chega uma hora na vida da gente que um bichinho nos morde, né? Que a gente se depara com situações em que nós precisamos declarar qual é a nossa descendência, qual é o nosso povo. A gente precisa declarar. Você acha que você vai conseguir viver uma vida dupla sem falar para os seus amigos que você é cristão a vida inteira? Quando seus amigos falarem sobre aborto e homossexualidade, você vai opinar o quê? Vai concordar com eles? Com os ditos do mundo? Ou com aquilo que a palavra de Deus diz? Na faculdade? Nas rodas de amigos? Será que a gente está disposto a perder ou se colocar no prejuízo em nome da verdade de Deus que nós dizemos professar e crer? Ou será que a gente crê só nisso só no domingo, quando a gente canta nome sobre todo nome? Amã queria que Mordecai se prostrasse e o adorasse como um Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vocês lembram que Jesus também foi tentado nessa mesma situação? O que Satanás falou para Jesus? Tudo te darei se prostrado me adorares. Por mais que Mordecai tivesse negociado alguns valores do seu Deus e do seu povo, ele continuava sendo um judeu, um filho da aliança. Mordecai era o que nós chamamos de desviado. Não é? Mordecai era filho da aliança, né? Já era do povo judeu, mas estava vivendo na Pérsia. Tinha ficado para trás. Escolheu ficar para trás, né? Junto com a sua família. O rei Dario já tinha dado a carta para os judeus voltarem para Jerusalém, mas a família de Mordecai, que é da linhagem de Saul, inclusive, né? Por isso essa treta, escolheu ficar na Pérsia. Mordecai era um desviado. Hoje em dia é até meio pejorativo, né? Falar desviado, né? Hoje até tem um termo mais bonito, né? Eu não sei o que é pior daí. Daí vocês escolhem. Se é desviado ou desigrejado. O desigrejado é aquele que não está na igreja e acha ainda que é crente, né? Ele faz parte do povo de Deus, mas só não está na igreja. E o desviado, enfim.
Mordecai era um desses. Alguém que estava andando errado, que estava brincando com Deus. Talvez até esteja bem na sua situação atual. Mas Deus, às vezes a gente tem essa falsa sensação, né? Eu não obedeço a Deus, eu brinco com os valores, eu nego alguns valores, mas está indo tudo bem, né? Não aconteceu nada de errado ainda. Não deu nenhum problema, ninguém descobriu o que eu fiz. Então está tudo bem. Até ali. Mas Deus nos coloca em situações em que a nossa fé e a nossa identidade é provada. Deus faz isso conosco, assim como Mordecai. O Charles Spurgeon tem uma frase muito interessante. Diz assim: estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. Não sei se vocês já tiveram essa infelicidade de dormir no ônibus e parar num lugar bem ruim. Eu morava na Restinga. E eu saí com um amigo meu uma vez, e ele bebeu demais numa festa, e ele pegou o Restinga, né? Só que ele morava no meio do caminho, ele morava na Cavalhada. Só que ele acordou na Restinga. É mais ou menos isso. Quando a gente está em paz com o pecado, a gente está dormindo a caminho do inferno. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele dá uma freada brusca no nosso ônibus para nos acordar. E é o que está acontecendo. É por isso que essas situações se colocam se colocou diante de Mordecai e se coloca diante de nós também. Havia uma inquietação em Mordecai. Algum bicho tinha mordido e o despertado do sono. Ele lembrou do Deus da aliança, da lei e das promessas de salvação. Ele lembrou disso. Ele lembrou que ali não era o seu lugar. Ele lembrou da sua verdadeira identidade, a identidade de um escolhido de Deus, alguém que carrega a imagem de Deus e a marca da aliança de Deus. A nossa vida é muito parecida com a vida de Mordecai. A gente oscila entre momentos super espirituais, não é mesmo? Não é mesmo? Ou sou só eu que tenho essa montanha russa espiritual aí na minha vida? Né? Às vezes está lá em cima, lá no céu, é anjo, né? Nem meu pai gosta daquela música, tem anjos voando nesse lugar. Em cima do povo, né? No meio do povo, em cima do altar. E tem horas que... Então, quando eu estava lendo a história de Mordecai, a gente tem esse lance de se identificar com os personagens da Bíblia, né? Então, se eu perguntar para o Bruno aqui, o Bruno com esse óculos, essa cara de intelectual dele, ele vai assim, com qual personagem da Bíblia você se identifica, Bruno? Com o apóstolo Paulo, né? As muitas letras me fazem delirar. Quando eu olho para a Bíblia, eu olho para a minha vida, me olho no espelho, e a Bíblia é um espelho que revela as nossas mazelas, a nossa condição. Olha, eu não conhecia tão bem assim a história de Mordecai, mas eu estou achando que eu sou um Mordecai. Estou me identificando com esse personagem. E eu queria contar algo bem particular para vocês. Vou fugir um pouco da regra aqui e vou contar uma parada para vocês. Já confessei o pecado na outra, né? Vocês quase me pegaram, né? Eu vou confessar uma outra coisa aqui agora. Eu já fui um desviado, tá? Eu nasci num lar cristão. Meu pai era pastor. Eu conheci o evangelho
de ouvir falar. Conhecia as histórias da Bíblia, conhecia vários versículos decorados, mas eu tinha escolhido ficar na Pérsia. Com 18 anos eu tomei essa decisão, de ficar na Pérsia, de viver a vida louca, como diz o Rick Martin, né? E eu quis experimentar tudo que a vida tem para me proporcionar. E teve um dia que me deu um estalo. Me deu um estalo mesmo, assim. Estou com dificuldade de contar isso, fico com vergonha, mas eu preciso falar isso para vocês. Bom, eu já fui usuário de cocaína durante alguns anos. E teve uma noite em especial que eu tinha virado uma noite e uma madrugada inteira usando droga. E eu estava na casa de um amigo, no lugar que eu nem sabia onde era. E a droga tinha acabado e eu estava muito desesperado na fissura para conseguir mais droga. E eu não sabia mais o que fazer. E eu me olhei no espelho. E eu estava completamente transtornado. Completamente transtornado. E aí uma voz dentro de mim falou assim, ó: eu não te criei para isso. Essa não é a tua identidade. E aquilo a partir daquele momento, houve uma virada na minha vida. Houve uma virada na minha vida. Assim como houve uma virada na vida de Mordecai. Mordecai estava tudo errado. Já tinha feito várias coisas erradas. Vocês me conhecem aqui, veem eu de terninha assim, né, de gravata. Vocês até fazem alguma ideia de que eu já fui mundano, desviado. Mas eu já fui um Mordecai. E teve um dia que eu tive esse estalo. Uma voz falou para mim, aqui dentro, não sei exatamente se era a voz de Deus, se era a voz da minha consciência, mas eu ouvi claramente uma voz dizendo para mim: essa não é a tua identidade. Eu não te criei para isso. Eu não te criei para isso. E a partir disso virou uma chave na minha vida. E a minha vida começou a mudar. Eu comecei a tocar numa outra banda com alguns amigos. E esses amigos eram quase cristãos também, se é que se pode dizer isso. Mas eles tinham uma família que era da Assembleia de Deus. E eram da Assembleia de Deus. E todas as madrugadas que a gente saía para tocar, a gente chegava às 3 horas da manhã e o pai desse meu amigo estava orando, às vezes no inverno, cabeça branca, com cobertor ajoelhado na sala. E a gente chegava dos shows de hardcore, ele estava lá orando pela família. E essa família me acolheu, me amou. E um dia esse senhor de cabeça branca que orava às 3 da manhã, enquanto a gente estava tocando hardcore, ele me olhou e falou assim, ó: um dia tu vai sair dessa condição e tu vai ser um grande homem de Deus. E tu vai trabalhar e vai ajudar o teu pai lá na igreja. Não sei nem se meu pai sabe disso. E essa mensagem se cumpriu na minha vida. Se cumpriu de fato. Se cumpriu. Família do meu amigo amarelo. Depois disso, a minha avó, mãe da minha mãe, antes de ela morrer também, ela pegou na minha mão, me olhou nos olhos e falou assim, ó: Deus está me dizendo, eu lembro como se fosse hoje, pouco antes dela morrer, antes de ela ir para o hospital. Ela pegou na minha mão e falou assim, ó: Deus está me falando que Ele vai te usar para ganhar muitos jovens para Ele ainda. E ontem a gente estava aqui, eu lembrei disso. Por isso que eu estou comentando tudo isso. E essas palavras têm se cumprido na minha vida. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou contando esse testemunho aqui? Foge bem da regra do estilo que eu prego aqui, né? Eu creio na eleição. Eu creio que Deus escolhe pessoas. Eu creio que aqui tem muitos escolhidos. Não sei se todos são escolhidos, mas eu creio que tem muitos escolhidos aqui. E que os planos de Deus vão se cumprir na sua vida
independente das escolhas que você tem feito na sua vida. Um dia Deus vai te pegar, de verdade, como um dia me pegou. E a sua vida vai mudar, de fato. De fato. De fato. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Isso é mais uma frase do Spurgeon. Aquele que conta as estrelas e as chama pelo nome, não corre o risco de esquecer de seus próprios filhos. Tem um ditado popular que diz: antes tarde do que nunca, para tomar uma decisão. Talvez foi até Mordecai que escreveu, né? Antes tarde do que nunca. Todos nós um dia morreremos. A nossa morte é certa. Não importa muito o dia da nossa morte. Vocês lembram que foi um dia que foi decretado a morte dos judeus aqui no capítulo 3? Foi decretada a morte dos judeus. A questão toda é: não importa o dia da nossa morte, mas importa sim a nossa condição diante de Deus na hora da nossa morte. Morreremos como um judeu fingindo ser persa e desfrutando dos banquetes da Pérsia, ou como um eleito, filho da aliança, povo de Deus. Todos os dias nós temos a oportunidade de não nos dobrarmos aos caprichos desse mundo. Nós devemos reconhecer e nos prostrar diante do único que merece, Jesus, o nosso Redentor. Mordecai estava certo. Ele não devia se prostrar. Ele já vinha se prostrando ao rei da Pérsia, tinha errado com Esther, tinha feito muitas coisas erradas. Mas chegou um momento na vida de Mordecai que ele não se prostrou mais. Que a eleição falou mais forte em relação a ele. A sua verdadeira identidade como filho de Deus veio à tona. Veio à tona. E Deus quer usar essa palavra, essa mensagem, essa história que está registrada para te desafiar também. Te desafiar a tomar uma posição de declarar a sua identidade. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer, bem pessoal, durante muito tempo eu tive muita vergonha de ser evangélico. Por causa dos escândalos, por causa dos estigmas, por causa dos rótulos que nós vemos por aí. Mas, eu sou evangélico. Eu creio no Evangelho de Jesus. O que define a minha identidade é o Evangelho de Jesus. Não é o que o mundo pensa sobre os evangélicos, não é o que os mundos pensam sobre o Evangelho e sobre o Deus do Evangelho, mas é o que Deus define sobre mim e o que o Evangelho define sobre a minha vida, que me define. É sobre isso. Mas é mesmo. Eu não tenho vergonha de ser evangélico. Não tenha mais vergonha. Se você ainda tem vergonha de ser evangélico, não seja um evangélico sem vergonha também, tá? Não ter vergonha de ser evangélico. Deixa bem claro, tá? O pessoal, às vezes, né, pega as coisas fora de contexto, depois edita aqui na internet, depois vai dizer outras coisas de mim. Não é verdade. Não tenha vergonha de ser evangélico. Porque o Evangelho define quem nós somos. Nós somos evangélicos, porque nós cremos no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus aponta para a glória de Deus.
Deus nos criou. Nós caímos e andamos no pecado, mas Cristo nos resgatou. Ele foi o mediador. Nós não cantamos isso hoje? Ele nos resgatou. Antes de andar pelo curso deste mundo e encontrar a morte eterna, ou tomar posição, precisamos lembrar da eleição, de que nós somos propriedade particular de Jesus. Eu teria muito mais coisas para falar a respeito desse texto aqui, do capítulo 3. Muito mais. Não vai dar para encerrar tudo isso hoje. Tem muito conteúdo aqui. Eu vou explicar só mais uma coisa. Tá? Tem muita coisa para a gente aprender sobre Esther ainda e sobre as nossas vidas. Vocês viram que a mãe, então, queria matar os judeus, se levantou contra o povo de Deus. E vocês lembram que no início da série eu venho falando que Deus está nas entrelinhas, Deus está guiando a história por detrás das cortinas. Não é mesmo? O que Amã faz aqui? Ele joga a sorte, não joga? Para definir qual é o dia de que os judeus serão mortos por Xerxes, ou por Amã, o maldoso e sanguinário descendente de Agag. Mas não é Xerxes e nem Amã que define a hora da morte do povo de Deus. Os nossos dias estão escritos no livro da vida, no livro de Deus. Ele quem define a hora de nós encontrarmos com Ele. É Ele. E vocês lembram desse tom de ironia que o livro tem? Que joga-se os dados, mas quem define, tem até um provérbio que fala isso. Agora me fugiu o número do provérbio. Mas em Provérbios diz que se joga os dados, mas a resposta certa quem define, né, o número dos dados, quem define é Deus. E caiu, por isso que é importante a gente estudar a Bíblia. Então caiu no mês de Nissan, no 12º ano do rei de Assuero, foi lançado o Pur, e isso fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Você sabe o que é o mês de Adar? Você sabe o que acontece no mês de Adar? O mês de Adar é o mês em que se comemora a Páscoa judaica. Olha, jogou-se os dados e se caiu um dia antes da comemoração da Páscoa. O que o judeu se comemora na Páscoa? A libertação e a salvação da opressão do inimigo faraó. Como é que isso aconteceu? Com a morte dos primogênitos. Um cordeiro foi sacrificado para que o povo de Deus não fosse mais oprimido. Um cordeiro foi sacrificado. E foi nesse dia que caiu a sorte para Amã. Mas não caiu a sorte para Amã. Essa é a história de Deus, da providência divina, alcançando mais uma vez o seu povo escolhido. Eu sei que vocês já conhecem a história de Esther. É óbvio que Deus salva, né, no final, o seu povo. A gente vai, ao longo do livro, descobrindo isso, tá? Mas olha como a história é construída. Amã acha que vai passar a espada em todo mundo, do menor ao maior, velhos, jovens, crianças, e até já tem uma data marcada para isso. Uma data marcada, né?
para exterminar o povo de Deus. Mas como eu falei, quem pertence ao Senhor, nós pertencemos ao Senhor. É Ele quem tem os decretos finais a respeito da nossa vida. É o nosso Deus que tem os decretos finais a respeito da nossa vida. Não é Amã, não é Xerxes da Pérsia, é o soberano Deus que decreta a respeito da nossa vida. Essa é a nossa fé. Nós cantamos aqui, foi Deus Pai quem decretou e Jesus que se entregou. Não é isso que a gente canta? Olha o que ele fala, existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes. O que diferencia um cristão de um não cristão? Aquilo que ele acredita e segue. Aquilo que ele acredita e segue. É melhor tu ficar com a vovó mesmo. O que diferencia o povo de Deus dos outros povos? As leis que nós seguimos. Então nós estamos no mundo. Nós vivemos no mundo. Não foi falado aqui sobre o dia do Senhor? O dia do Senhor é uma lei que está nos 10 mandamentos, que faz com que nós sejamos distintos dos outros povos. Não tem nem mais Faustão para ver no domingo, né? Mas o pessoal tá de pijama essa hora, de calça de moletom, vendo o Luciano Huck lá. Mas nós, o povo de Deus, estamos cumprindo a lei de Deus. Estamos aqui, arrumados, bonitos, cheirosos, na presença de Deus. O Johnny disse que se arrumou, foi lá no Iguatemi, estava todo mundo de calça de moletom, ele estava de paletó. Ele falou, parecia um ET. Mas tu é um ET de Jesus. Porque tu estava arrumado para vir para a casa de Deus. São as leis que nos diferenciam. Então nós precisamos conhecer a lei de Deus, precisamos conhecer a nossa história como povo de Deus. Nós fazemos parte da aliança de Deus, fazemos parte desse povo. O mesmo Deus que operou a salvação no livro de Esther é o nosso Deus. É por isso que nós estamos falando sobre Ele. Amém? Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porém nas mãos dos que executarem a sua obra 340 toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então olha o que aconteceu. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse, faça com que essa prata, fique com essa prata e faça com esse povo o que você bem quiser. Então Deus decretou que eles estavam no primeiro mês, né? Que só daqui 12 meses, exatamente na época em que Deus uma vez operou a salvação, Deus operaria novamente a salvação pelo seu povo. Vocês viram como Deus está por detrás da história da salvação do povo e está por detrás da minha e da sua história? Eu gostaria, vou dar uma lição de casa, que você lembrasse da sua conversão, de quais foram os acontecimentos que tempos depois você pensou, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Faça esse exercício como um devocional. Lembre da salvação de Deus, de como Deus operou a salvação na sua vida. Escreva isso. O Glenison estava me mostrando ali as anotações dele, do que ele estuda, do que ele lembra, do que ele pensa quando ele está estudando lá. Faça isso também. Lembre de quando a eleição se revelou no seu coração. De quando você deixou de se dobrar ao reino da Pérsia e se posicionou. E passou a viver desse modo. A lei foi proclamada na cidade de Suzã. O rei Assuero e Amã se sentaram para beber. Que cena, né? Parece cena de filme.
depois de decretar a morte e o genocídio dos judeus, o rei insensato e o puxa-saco vaidoso se sentaram para beber, enquanto a cidade inteira estava perplexa. De fato, o mundo é mau. O mundo é mau. Mas até essa maldade deixou a cidade de Suzã perplexa. Deixou a cidade de Suzã perplexa. Eu estou fazendo questão de pregar, contando história, conectando a história com a nossa vida de propósito. Esse livro é um estilo literário que está contando uma história. Vocês podem ver que a história está bem amarradinha. Tanto que ele acaba o capítulo 3 dizendo: o rei Assuero se assentou para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Feche os seus olhos. Vamos orar. Domingo que vem tem mais. Senhor, nós estamos aqui estudando a história da salvação do Teu povo. Nós sabemos que Tu não está distraído e desapercebido do sofrimento e da iminência da morte que nos cerca todos os dias. Tu és o Senhor. Tu és o Deus que decreta, que ordena. Céus e terra passarão, mas as Tuas palavras jamais passarão. E é na Tua palavra que nós cremos. Senhor, hoje é um dia de ceia. Hoje é um dia de nós lembrarmos do Cordeiro que foi morto para a salvação do Seu povo. Da Páscoa judaica e da salvação no madeiro pelas nossas vidas. Que o Teu Espírito, Senhor, possa nos fazer lembrar da nossa identidade em Cristo. Que o Teu Espírito possa nos dar força moral e espiritual para sermos a Tua imagem e semelhança, embaixadores de Cristo nessa terra. Assim como o Teu Filho Jesus foi, perfeito em tudo. Nos ajuda, Senhor. Nós nos identificamos com Mordecai. Muitas vezes andamos errados, desprezamos a Tua lei, negociamos os nossos valores. Mas não permite que seja assim. Não permite, Senhor, que nós andemos por esse caminho, Senhor. Assim como a história virou, Senhor, na vida de Mordecai. E ele revelou a sua identidade como judeu. Que nós possamos assumir a nossa identidade como povo da aliança, como cristãos, peregrinos e forasteiros nessa terra. Estão, Senhor, caminhando para a Nova Jerusalém, na qual nós encontraremos talvez Esther, Mordecai e todos esses personagens da Bíblia que nós lemos, diante da presença do Rei bondoso, misericordioso, justo, o qual é sobre todos, o qual tem o nome sobre todo nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Senhor sobre toda a criação, aquele que era, que é e que há de vir. Nos ajuda, Senhor. Faça resplandecer o Teu rosto sobre nós, sobre o Teu povo, e nos molda, nos transforma a Tua imagem e semelhança, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.